Oi, oi, boa noite. Boa noite. Aí, pessoal chegando aí aos poucos. Olá, Regina. Regina Helena, Madá. Oi, Cláudia chegando aí também. Albélio, bem-vindo. Boa noite. Aí, que bom, pessoal chegando aí aos poucos pra gente começar mais uma live. Que bom, que bom. Aí mais uma semana, né, a gente falando aí sobre os lançamentos mais recentes, né, que a gente teve na última convenção e hoje a gente vai finalizar a série dos lançamentos falando sobre aromaterapia emocional. Esse eu deixei por último porque é assunto que eu gosto demais e a gente tem bastante coisa para falar sobre esse tema. Então a gente vai poder conversar bastante aqui hoje sobre essa parte da aromaterapia emocional que é tão rica, né? Que nos permite tantas soluções, tantas possibilidades aí da gente gerenciar e cuidar das nossas emoções de uma forma mais saudável. A gente sabe que as emoções aí estão por trás de todos os nossos processos aí mais difíceis, né? Se a gente for puxar aí o fio, a gente vai chegar sempre aí na parte emocional, sempre tem um gatilho emocional que dispara alguma coisa, até mesmo que seja para fragilizar o nosso sistema imunológico, né, para nos deixar aí mais vulneráveis a qualquer questão. Então, as emoções têm uma profunda ligação aí com todos os nossos processos, né, de dificuldades. Oi, Ana, chegando aí também. Então, vamos lá, gente. A gente vai falar sobre aromaterapia emocional, porque a gente vai falar sobre o último kit que foi lançado aí na convenção do Terra Brasil, que foi o kit Aromaterapia Emocional Touch. Nós já tínhamos o kit de aromaterapia emocional, porém em vidrinhos de óleo, sem serem no formato touch, né? Então a gente tem eles assim, olha, para quem já lembra aí, a gente tem a mesma coletânea, né? Os mesmos óleos essenciais, só que no formato assim em vidrinho. E agora nós temos eles assim, no formato touch, no formato roll-on. E aí, qual a diferença? Eu vou explicar um pouquinho a praticidade, por que é interessante ter um, não ter outro, ou ter os dois, né? Eu sempre aposto em ter os dois, porque a gente tem funções bem interessantes para cada um deles, apesar de serem os mesmos blends, apesar de serem os mesmos óleos essenciais que compõem, a gente tem algumas pequenas diferenças aí, principalmente na forma de utilização e a praticidade nesse uso. Então eu vou dar algumas dicas com relação a isso hoje, tá? Vou explicar um pouquinho de cada um desses blends, a composição de cada um deles, dos óleos essenciais que compõem cada um desses blends, e eu vou explicar a forma de utilização, as funções de cada um deles, para você ter um norte ali, e como esse kit é um kit mega completo. Então, se você pensar em gerenciamento das emoções, você tem aqui uma ferramenta sensacional, já prontinha para uso, incrível, para poder trabalhar todos esses pontos que a gente tem, essas questões mais profundas aí para poder trabalhar, né? Quando a gente fala do nome aromaterapia, é justamente focada nessa questão dos benefícios da parte emocional muito envolvida, porque quando a gente faz a utilização de forma aromática dos óleos essenciais, ou seja, inalando, né, sentindo o aroma, é quando a gente tem um resultado mais forte, mais intenso nessa parte emocional devido à proximidade que a gente tem do sistema límbico, né, que é alcançado pelo nosso sistema olfativo e aí alcança realmente rapidamente o nosso painel de controle ali, a nossa morada da memória, né, que é responsável aí pelo disparo das emoções, tanto positivas quanto negativas. Então é muito importante a gente estar ligado nesses recursos de gerenciamento dessas emoções, porque quanto mais emoções positivas a gente tiver
lidando no nosso dia a dia, mais saudáveis nós estaremos, tanto fisicamente quanto nas nossas relações interpessoais também. É importante a gente ter um bom gerenciamento nas nossas emoções, né? Porque a gente não consegue lidar bem no trabalho, na parte profissional, em casa, se a gente não tiver uma boa relação com as nossas emoções ali, porque tudo a gente vai estar ali no contato com as pessoas. Então, essa parte das emoções, a gente precisa estar no controle. Se a gente não estiver no controle das nossas emoções, se a gente não tiver a tão famosa inteligência emocional, a gente vai enfrentar problemas aí em todos os campos da nossa vida. Não somente aí, como eu disse, na parte física, porque vai minando ali as nossas forças, né? Vai deixando a gente mais frágil, mais vulnerável a qualquer tipo de ameaça que possa surgir, quanto a gente também vai ter dificuldades nas relações entre as pessoas. Então a gente vai apresentar dificuldades. Então nada melhor do que a gente fazer um bom gerenciamento das nossas emoções para a gente conseguir ter uma vida mais saudável na nossa família, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, nas nossas relações não só pessoais, mas profissionais também. É importantíssimo que a gente tenha um bom controle das nossas emoções. E aí, esse kit hoje vai responder bastante questões com relação a isso. Vocês vão ver o quanto que esse kit é incrível e a forma inteligente demais que a doTERRA criou para que a gente possa ter essa autonomia nesse gerenciamento, né? Então esse kit, ele é bem interessante para que você mesmo consiga identificar as suas emoções e realmente consiga perceber qual é o blend, em que momento você precisa de qual recurso ali para dar esse equilíbrio que você precisa. Então esse é a grande ideia desse kit. Então, como eu disse, a gente teve primeiramente o lançamento deles assim, em vidrinhos, em gotas, né? E qual é a diferença então dos vidrinhos para esse formato roll-on? Então, no kit que vem em gotas, a gente tem os mesmos 6 blends, né? Facinho assim pra gente poder utilizar, que vem na caixa linda também do kit de aromaterapia emocional em gotas. E agora foi lançado o Touch, que vem assim, olha, vem nessa caixinha linda aqui, olha, com os 6 aqui, todos assim bem coloridinhos, para você justamente ter uma fácil identificação com quais são, não confundir, né? Um óleo essencial, um blend com o outro. Então é bem prático, bem fácil de você identificar ali quais são os blend, qual é o blend que você quer utilizar naquele momento, e o próprio nome deles também vai ajudar nesse aspecto de você conseguir identificá-los melhor. Porém, eu sempre falo o seguinte, a gente precisa diferenciar um pouquinho a forma de utilização do em gotas para o touch e quando é que vai ser mais interessante ter um, quando é que vai ser mais interessante ter outro. A diferença básica é que o em gotas, a gente tem o blend, que é um mix de óleos essenciais. Sempre a gente fala blend, a gente está falando de uma sinergia, a gente está falando de um blend. O que significa isso? É uma composição de mais óleos essenciais em um único vidrinho. Então, a gente tem aqui no caso do formato em vidrinho, uma composição de vários óleos juntos para que alcancem um objetivo comum. Então, eles já estão direcionados porque são óleos essenciais que trazem características semelhantes, que trazem funções bem parecidas e que uma pode potencializar a outra ou pode alcançar níveis que o outro óleo essencial não alcança, porque tem algumas diferenças nas suas substâncias, no seu quimiotipo ali. Então, quando se une vários óleos essenciais em um blend só, o que se busca é um resultado mais eficiente, mais rápido, mais potente, ou seja, a gente está potencializando a ação de algum óleo essencial pela presença de outros ali juntos que vão realmente conseguir alcançar esse objetivo de forma mais intensa, mais rápida e mais efetiva mesmo. Então, ele assim em gotas, a gente tem apenas os óleos essenciais puros unidos num vidrinho só. Então você vai fazer a sua diluição para uso, você pode utilizar de diversas formas. Quando você tem ele assim em touch, é o mesmo blend que tem aqui, porém ele já diluído em óleo de coco fracionado da doTERRA. Então você já tem ele pronto para uso, já diluído. Então você não tem que fazer nenhuma diluição, ele já está ali prontinho. A diferença é apenas essa, a composição do blend é a mesma, os óleos essenciais que compõem são exatamente os mesmos, porém aqui você tem no formato puro e aqui você tem ele no formato diluído, tá? E quando é que a gente vai utilizar um e outro, qual é a diferença?
No caso, quando a gente está falando de aromaterapia para fundo emocional, nossa principal forma de utilização vai ser realmente o uso aromático. Então, a gente vai o quê? Buscar o aroma do óleo essencial, o aroma daquele blend. Então, o uso de forma que você queira inalar é o mais importante para se usar esse óleo essencial, né? Então, o carro-chefe é para uso aromático, porque a gente está lidando especificamente com as emoções. Porém, o uso tópico também é muito recomendado, principalmente em pontos onde você vai ter uma facilidade para sentir o aroma também, que a gente chama de pontos de perfume, né? Então, você vai aplicar nos pontos, e você pode aplicar inclusive no timo, que é uma região que a gente aplica muito para trabalhar a parte emocional, ali porque a gente vai pegar o chakra cardíaco, a gente vai pegar aqui a parte mais ligada ao coração, né, ao timo mesmo, para poder trabalhar as nossas emoções. Então essa região aqui a gente aplica bastante topicamente com esse objetivo de trabalhar a parte. Mas a gente pode trabalhar também nas têmporas, a gente pode trabalhar atrás das orelhas, nos pontos de pulsação. Então todos os pontos ali que são chamados pontos de perfume, que você vai ter uma ação bem interessante. E é claro que esses óleos essenciais também, por ter uma composição química natural, vão cair na corrente sanguínea e você vai ter os benefícios também através das substâncias ali que vão cair na sua corrente sanguínea e vão ter os resultados também nesse sentido. Então, a gente, de uma forma ou de outra, a gente tem vários benefícios. Então, no caso do óleo essencial puro, assim, em gotas, quando vai ser interessante você tê-lo? Para colocar, por exemplo, no seu difusor pessoal de colar, porque aí você vai pingar uma gotinha lá no algodãozinho, no feltrinho, né? Ou no próprio difusor, dependendo do modelo do seu difusor pessoal, né? Então você vai pingar a gotinha direto ali. Já fazer isso com o touch é mais complicado. Então você vai realmente pingar uma gotinha ali no seu difusor pessoal para utilizar no seu difusor de ambiente, né? No local que você está trabalhando, ou para você dormir à noite, ou na sua sala, na sua casa, para que aquele aroma fique difundindo no ambiente, trabalhe as emoções como um todo, de todas as pessoas que estão ali usufruindo do mesmo ambiente, compartilhando ali aquele ambiente. É interessante que você tenha ele assim em gotas, porque você vai utilizar as gotinhas para pingar no seu difusor de ambiente. Você pode também preparar suas diluições com ele assim em gotas. Então você pode ir lá, preparar a sua diluição, fazer o seu próprio rolon, também é uma opção, né? Então fazer ele já preparado, fazer ele em forma de conta-gotas, fazê-lo num vidrinho gotejador. Então você tem uma infinidade de possibilidades aqui com o seu blend puro. Já o formato touch, que vem assim já prontinho para uso, você já tem ele aqui, não precisa preocupar em fazer nenhum tipo de diluição, ele já está prontinho para uso, ele é muito fácil de você carregar na bolsa, você pode fazer a utilização dele aromaticamente também, apesar dele estar assim em rolon, estar diluído, você pode passar o rolon na mão, fazer o mesmíssimo movimento que a gente faz com as gotinhas, inalar, então também permite que você faça isso. Você pode aplicar, como eu disse, já nos pontos, né? Nos pontos de perfume, no time ele já tá prontinho ali. Aplicar na sola dos pés, aplicar nos pulsos e aproveitar para inalar. Então você tem várias possibilidades ali com essa praticidade de você, por exemplo, poder carregá-los na bolsa. Então, naquele dia que você identificou aquela emoção, que você estou precisando trabalhar mais essa questão, eu já vou pegar aqui, por exemplo, meu Motivate, porque hoje eu estou precisando de motivação. Então, aí eu vou pegar esse blend, vou colocar na minha bolsa e já saio para trabalhar, ou vou seguir minha vida ali, mas eu tenho ali na mão. Então, você pode ter esses óleos essenciais bem em recurso. Oi, Raquel, saudades também, querida. Que bom que você tá aí. Beijo, beijo, que bom, fica aí com a gente hoje. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar sobre esses blends hoje, vou explicar um pouquinho sobre cada um deles, mas a forma de utilização, como eu disse, é bem prática quando ele vem assim, nesse formato novo, porque você carregar, como dizer, para mulher é fácil, porque é igual batom, né? Então, é o mesmo tamanho de um batom, dá pra gente poder carregar fácil aí na bolsa e aí a gente conseguir fazer esse gerenciamento, como eu disse, você ter essa autonomia no gerenciamento das suas emoções e perceber que naquele momento, naquele dia, nossa, eu tô precisando de um pouquinho mais desse blend, dessa emoção. Eu vou mostrar para vocês, explicar um pouquinho hoje a parte negativa, que tipo de emoção que você associa
a que você precise de um blend como esse, né? Então vai ficar fácil de você identificar ali. Como eu disse, você tem as cores, você tem os nomes deles, então fica bem tranquilo de você poder fazer essas associações, tá? Então, vamos começar explicando sobre o Blend Motivate, é justamente o primeirinho que eu peguei aqui. Isso é muito legal, gente, que a gente tenha essas orientações, porque você vai saber identificar, eu preciso um pouquinho desse aqui nesse momento. Então, no caso do Motivate, eu vou falar para vocês, por exemplo, a composição de cada um deles, para vocês verem o quanto esses blends são ricos de composição e o quanto eles são, às vezes, oportunidades ímpares, assim, que a gente tem de ter contato com óleos essenciais raríssimos que a gente nem tem vendidos individualmente, e eles estão presentes nesses blends, e a gente pode ter então ali uma forma de ter contato com esses óleos essenciais tão especiais que podem estar incluídos em cada um desses blends. Então, vamos começar pelo Motivate, por exemplo. O próprio nome dele já fala, né, gente? Motivar. Então, a ideia desse blend é para que você tenha motivação. Então, eu vou falar a composição deles e vou falar a emoção e o sentimento associado que você vai precisar pensar, eu preciso utilizar esse blend, e aí o que ele vai manifestar em você, que tipo de emoção ele vai trazer esse gerenciamento, porque ele vai estimular esse tipo de emoção e vai trazer esse equilíbrio. Então, é bem interessante que você tenha essa consciência. Então, olha só, no Blend Motivate, a gente tem a presença do hortelã-pimenta, nós temos o clementine, nós temos o coentro, o manjericão, yuzu, que é um dos raros, o melissa, o alecrim e o absoluto de baunilha. Olha só, tudo num blend só. Então, essa preciosidade toda desses óleos essenciais que eu falei aqui estão aqui, todos juntinhos em um único rolon. Então, a gente tem aqui justamente óleos essenciais que vão trazer essa característica de te ajudar a se motivar, a ter mais ânimo, ter mais energia, mais inspiração. Então, vamos falar, por exemplo, os sentimentos associados que você vai pensar, eu preciso do Motivate. Então, naqueles momentos onde você estiver com sentimentos de frustração, né? Você estiver desanimado, estiver com descrença, ou seja, não estiver acreditando, mas estiver perdendo a crença nas coisas, achando que nada mais dá certo, que não vale a pena tentar, que não dá, e que, pra que eu vou fazer isso, não vai dar certo mesmo. Então, quando tem esse tipo de emoção ligada, é uma apatia, por exemplo, questões de insegurança. Então, eu acho que será que eu faço isso? Eu acho que não, porque eu acho que não vai dar certo. Então, quando estiver voltado mais para esse lado, e aquela questão tipo assim, não tá querendo agir, não tá querendo tomar iniciativa de nada, tá só deixando as coisas como estão, deixa como é que tá para ver como é que fica, né? Não tem nenhum tipo de ação, tá naquela letargia, naquela apatia, aquele movimento bem slow motion, né? Vamos dizer assim, bem lento, sem motivação, inclusive bem alto essa questão de falta de energia, né? Não tem energia, não tem pique, não tem vontade de manifestar as coisas, de correr atrás. Então você precisa do Motivate. Então isso pode tanto ser onde você está apresentando essa característica mais pessimista, mais desanimada, quanto você pode apenas estar num dia, né? Então a gente tem dias que a gente amanhece sem aquele gás, né? Assim, hoje eu tô com vontade só de ficar aqui mesmo, não quero fazer nada, e aí às vezes a vida tá te cobrando lá, você tem que fazer algo, né? Você não pode se entregar aí nessa apatia, nessa letargia, você vai buscar o suporte no Motivate. Então o Motivate vai trazer esse tipo de sensação. Ele vai trazer as emoções voltadas para a coragem. Então ele vai trazer aquele ânimo, aquela energia que faltava, essa sensação, por exemplo, de autoconfiança. Então toda essa motivação que você não está sabendo aonde buscar, o Blend Motivate ele vai trazer essas emoções para que você consiga gerenciar esse sentimento. Então, e não menosprezem esse tipo de ação, gente, porque o disparo das emoções é incrível, e como eles realmente têm um acesso muito facilitado pelo seu sistema olfativo, alcançar esse painel aí do sistema límbico que vai ter essa ação é extremamente eficiente, tá?
Então, assim, não duvidem disso, porque é experienciando que a gente vai perceber. Então, você, alguns minutos depois que você já fez a inalação, você já começa a perceber que você já vai modificando a forma de pensar, a forma de agir, já vem ali uma vontade, né, que, eu tô precisando fazer alguma coisa, nossa, eu tenho que levantar, eu tenho que ir lá fazer alguma coisa. Então, não deixem de buscar esse apoio quando estiverem precisando realmente, porque o Motivate vai trazer, inclusive, ele tem uma característica muito interessante, que é trabalhar a criatividade. Então, sabe aqueles dias onde parece que você não tem aquele brilho, né? Precisa fazer alguma coisa, precisa criar alguma coisa e não vem. Então, aí você fica lá Aí vem essa questão, por exemplo, que eu falei no trabalho. Então, às vezes você precisa de uma inspiração, de algo que venha te motivar para poder criar alguma coisa, poder desenvolver algum projeto, tá precisando realmente fazer um trabalho e precisa ter aquela criatividade e a criatividade não vem. O Motivate pode ajudar muito nesse aspecto, tá? Porque ele vai fazer esse gerenciamento dessas emoções que podem estar bloqueando, podem estar atrapalhando aí o caminho e você realmente entrar no seu processo novamente de criatividade. Isso é muito interessante, porque os óleos essenciais, na verdade, eles vão trabalhar como suporte. Então, não é uma substância que vai entrar ali e te dar algo externo. Não, ela vai trazer um gerenciamento, um equilíbrio para as suas próprias emoções. Ou seja, é você mesmo que vai conseguir fazer esse equilíbrio das emoções e fazer baixar o que precisa baixar e levantar, né, o aspecto aí, a energia, a vontade, a emoção que precisa ser trabalhada. Então, né, é totalmente diferente de você buscar isso, por exemplo, através de medicamentos alopáticos e tal, que você cria uma dependência química real daquela substância. No caso dos óleos essenciais, não. Eles estimulam com que o próprio cérebro, o próprio sistema nervoso faça esse gerenciamento. Então, ele vai trabalhando mensagens e informações no seu cérebro que vão trabalhando isso de forma que você mesmo tenha esse suporte. Então, várias pessoas já me perguntaram isso. Vivi, o óleo essencial vicia, então eu vou ficar viciado em utilizar? Não, porque ele não atua dessa forma. Você não vai ficar dependente da substância que está sendo trabalhada ali. Não é um suporte nesse sentido, apesar de ter uma substância química natural presente ali, não é através desse movimento que o óleo essencial atua. Ele atua como suporte para que o seu próprio organismo tenha condições de fazer o trabalho. Então, realmente, ele traz muito mais esse apoio, esse equilíbrio, do que algo que vai ser colocado ali externamente, que você vai ficar dependente daquilo, tá? Quando a gente fala de aromaterapia emocional, é bem importante a gente frisar isso, porque muitas pessoas acham que eu vou deixar de usar, por exemplo, um medicamento, algum ansiolítico ali, vou ficar usando óleo essencial e vou ficar viciado em óleo essencial. Não, né? Na verdade, você está trabalhando de forma natural um suporte do seu próprio organismo, tá? Então, caso você não utilize, não vai causar ali abstinência, né? Você não vai ter aquelas sensações que existem quando você está lidando realmente com alguns tipos de princípios ativos mais alopáticos e que dão esse tipo de resultado. Então, a gente tem outro tipo de ação aqui e aí a gente vai ter realmente... É claro que a gente brinca, né, que é um vício bom, porque a gente pega o hábito de usar os óleos essenciais, a gente pega essa questão de ter os benefícios dele e a gente não quer deixar de usar mesmo, porque a gente tem vários resultados maravilhosos que vêm do nosso uso ali no nosso cotidiano, no praticar o uso dos óleos essenciais, mas não que eles venham a causar nenhum tipo de dependência nesse sentido, tá bom? Então, esse é um ponto ali que eu aproveito o gancho aqui para poder falar, porque vira e mexe alguém me pergunta sobre isso e eu sempre tenho que esclarecer com relação a essa questão, porque a gente fala brincando, né, que é um vício bom, mas ele não vai viciar, tá bom? Fiquem tranquilos com relação a isso também. Então, a gente falou aí rapidamente sobre o Motivate, que já deu para entender bem a linha dele, inclusive ele já traz essa cor laranja, né, para mostrar que é uma cor ligada na cromoterapia ao ânimo, né, à vontade, à energia, né. Ele tem uma disposição, né? Então, laranja na cromoterapia tem bastante esse ponto. É uma cor mais quente que faz a gente ter vibração, né? Eleva a vibração, traz uma energia aí diferente. Agora a gente vai falar sobre esse outro aqui incrível que faz parte desse kit também, que é o Forgive. Gente, o Forgive, eu falo que dentro da aromaterapia emocional, toda vez que a gente vai trabalhar com esse fundo de trabalhar as emoções, se eu tiver que começar por algum óleo essencial, por algum blend,
eu começo pelo Forgive. Esse aqui é o principal de todo esse kit. Se você começar a fazer qualquer tratamento emocional que você queira fazer dentro desse kit, comece pelo Forgive. Por quê? O Forgive, ele é aquele que é o gancho para todas as outras nossas emoções. O próprio nome dele já fala. A ação desse blend é perdoar. E se a gente for buscar tudo o que nós temos com relação às nossas emoções, de processos difíceis, de questões que a gente precisa trabalhar, se você for puxar ali, vai ter algo que você precisa perdoar. Então, todas as nossas dificuldades emocionais, no fundo, lá no fundo, a gente vai ter alguma questão de perdoar envolvida. Ou é um perdão ao outro, ou é o auto-perdão, o perdão a si mesmo, que é um processo bem complexo de se fazer. Não é uma coisa, por mais que pareça que é muito simples, é muito mais difícil. Eu já falei isso em outras lives, que é muito mais difícil você se perdoar do que perdoar o outro. Então, esse é um dos processos que estão por trás de várias e várias questões que a gente fica aí de repetição na vida, de padrões comportamentais negativos, que a gente vai buscar e vai entender que não existiu ali talvez um auto-perdão. A gente consegue às vezes perdoar algo que alguém fez, mas a gente não consegue às vezes se perdoar por ter feito algo, ou pior, por ter se permitido passar por algo que alguém fez conosco. Então, esse é um ponto que pega várias e várias e várias vezes. Então, a gente sempre vai rodar e vai cair na questão do perdão. Então, se a gente já começa trabalhando as emoções pelo Forgive, que é um blend que vai trabalhar essa questão do perdoar, a gente já vai trazer um bom assim ganho de trecho ali. A gente já faz, como diz, meio caminho andado, né? E a gente vai trabalhar essa questão do Forgive. Então, é um blend que eu sempre comparo com o Ho'oponopono. Então, fazer o Ho'oponopono, para quem conhece aí, né, que é a meditação do perdão, que é justamente esse trabalho de trabalhar o perdão profundamente, né, verdadeiramente e profundamente, não só o perdão ao outro, mas essa questão do perdão a si mesmo. Então, o blend do Ho'oponopono é o Forgive, tá? Vamos entender quais são os óleos essenciais que estão aqui dentro, para vocês entenderem a combinação, e são óleos que vão ter essa pegada, mas que juntos vão trazer essa ideia do perdoar. Nós temos o Spruce, que já é um blend, um óleo essencial raro também, e a gente tem ele aqui. Nós temos o Bergamota, que todo mundo sabe aí que tem um fundo emocional bem interessante para ser trabalhado. Junípero profundo ali para limpeza, né? Para um detox profundo ali também. Limão siciliano. Nós temos o mirra. Nós temos o Arbor Vitae, que é um maravilhoso também para esse aspecto. Temos o Nútica, que é o árvore de Nútica. Nós temos o Tomilho e nós temos o Citronela. Então vejam que nós temos óleos essenciais presentes aqui, riquíssimos também, que vão trabalhar muito essa questão da desintoxicação, da limpeza, estão muito ligados a esse processo de purificação, de detox. Então, quando a gente tem questões a perdoar, a gente está precisando fazer o quê? Está precisando fazer um detox emocional, né? Então fica muito claro que os óleos essenciais aqui, bem voltados para essa questão de trabalhar a limpeza profunda. Então, não só na parte física, né, que a gente já conhece vários óleos aqui que vão trabalhar esse detox de forma física, mas esses vão trabalhar muito também nessa parte emocional, esse detox emocional que é necessário fazer. Então, quando a gente vai precisar do Forgive, eu já falei que sempre, né, a gente sempre tem alguma questão para perdoar ou para se perdoar. Então, a emoção as emoções que estão ligadas aos sentimentos, né, os sentimentos associados, para que você identifique que você precisa do Forgive, é quando você tiver mágoas, ressentimentos, rancores, né? Então, quando você sente que você está remoendo algo, e isso pode ser de agora, como isso pode ser de questões lá atrás que ainda não foram bem resolvidas, e às vezes você fala que está resolvido, você pensa que está resolvido, mas vira e mexe, você toca naquele ponto ou algo vem te trazer à tona aquela emoção, aquele fato que aconteceu, e aquele fato que aconteceu
você vai contar tudo de novo, você vai falar, você vai chorar, você vai sentir tudo de novo como se aquilo estivesse acontecendo naquele momento. Então, quando isso é feito dessa forma e você sente as emoções todas de novo, o seu subconsciente não sabe, e porque ele é atemporal. Então ele não tem nenhuma consciência de que você está apenas relembrando algo que aconteceu lá no passado. Na verdade, para o seu subconsciente é como se estivesse acontecendo tudo de novo naquele momento. Então, quando você tem uma carga emocional, uma descarga emocional forte, quando você lembra de algum fato, isso identifica claramente que aquele processo não foi superado, aquele processo não foi vencido. Então é um processo que ainda precisa ser trabalhado, por mais que talvez na sua mente consciente você ache que não precise, que aquilo já está tranquilo, já passou, já superou, mas se você lembra das coisas e tem dor, se você tem sentimentos negativos muito fortes quando você toca no assunto, significa que aquilo ainda está muito enraizado ali naquele momento. Então você precisa cuidar disso e um blend como o Forgive vai ajudar imensamente a que você tenha esse trabalho, tenha esse movimento de realmente buscar essas questões e trabalhar profundamente, né? E realmente ir trabalhando essa sensação do perdão, do auto-perdão e ir trabalhando a superação que precisa ser feita e que ainda não foi realizada. Então, sempre sentimentos que tiverem culpa, a raiva, né? Então, porque essa raiva pode ser antiga, como ela pode ser atual ali, momentânea, né? Aquela raiva passageira, algo que alguém fez ali corriqueiramente com a gente, e naquele momento ali você tem aquele baque, talvez aquilo nem seja registrado, nem fique ali para você ficar remoendo depois, mas é um fato que naquele momento tá te trazendo uma sensação de incômodo, de desconforto, te provocou alguma raiva, te provocou alguma sensação muito negativa e que você precisa superar aquilo, você tem a sensação, não, isso aqui eu não posso ficar com esse sentimento de raiva, isso tá me fazendo mal, porque a gente já sabe disso, né? A gente tem, quando a gente fica alimentando a raiva, é o tempo inteiro, principalmente a raiva é sempre raiva de algo ou de alguém, né? Então, quando a gente tem uma raiva de alguém e a gente não trabalha bem essa emoção, é como se a gente estivesse tomando veneno esperando que o outro morra. Então, você fica ali o tempo todo alimentando aquele fato em você, não vai prejudicar o outro, na verdade vai prejudicar em você mesmo. Então, quanto antes você conseguir se libertar da raiva, quanto antes você conseguir soltar aquilo, né, realmente deixar o que precisa ser deixado para trás, né, superar e partir para outra, né, para tocar sua vida e não ficar ali remoendo e voltando naquela história ali muito tempo, quanto mais rápido você fizer isso, menos prejuízo você vai ter para a sua vida ali, para a sua parte emocional. Então, quanto antes você correr para o seu Forgive, para poder tomar consciência disso, né? Que aquela emoção precisa ser trabalhada. Inalar, trabalhar aquele processo. Ah, eu estou precisando do Forgive, porque aqui agora não deu, né? Essa pessoa tá me irritando, tá difícil. Então, quando você sentir que você tem ali um grande descontentamento, alguém tá deixando você tá mexendo com as suas emoções negativamente, já busca o apoio ali do Forgive, porque você já vai trabalhar bem mais fácil essa emoção. E aí a forma, como eu expliquei, aplica na mão, inala, usa, ou naquele dia já saiu com a sensação, eu preciso trabalhar o perdão, porque eu dormi mal, eu fiquei lembrando disso à noite, tive pesadelo com a situação, então eu preciso superar isso. Já carrega na bolsa, já sai com ele e já vai trabalhando ali no dia a dia para poder ir soltando esse sentimento o quanto antes. O Forgive vai ajudar demais, tá? Principalmente quando tiverem também sentimentos de culpa, de vergonha, porque às vezes a gente tá pensando no que o outro fez com a gente, mas às vezes a gente pisa na bola também, né? Então às vezes é a gente que fez algo e que tá aí carregado de culpa ou de vergonha porque fez algo, ai, poxa vida, não devia ter feito isso, eu agi errado. E aí você precisa o quê? Do auto-perdão. Então você também vai buscar esse apoio e esse suporte no Forgive, porque ele vai te ajudar imensamente a superar e se perdoar e ser mais leve com você, né? Ter um pouquinho mais de menos, ter menos crítica, né? Autocrítica pesada, ser menos exigente, ser menos rígido com você mesmo. Então, se você está precisando se cobrar menos, o Forgive também vai ajudar para que você consiga ter mais leveza nesse aspecto, porque ele vai trazer essa capacidade de você
perdoar o outro, se perdoar, também de se libertar, de desapegar de algo que você precisa desapegar, que ali tá rodando, rodando e você não desapega, e tá grudado, né, naquela emoção, naquele sentimento, em alguma coisa que você precisa soltar e que não tá conseguindo, é trabalho pro Forgive, tá? Então não é à toa que eu falei que se pensar em começar por algum, começa pelo Forgive, tá? Porque ele é aí o carro-chefe para várias outras emoções que vão desencadeando por causa dele. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Sheer. Esse aqui é um blend sensacional também. Vocês viram, inclusive, que o verde, olha, eu até falei das cores, eu vou falar um pouquinho da cromoterapia, né? Que eu falei um pouquinho do Motivate, mas eu tô falando do verde, e o verde é cura. Então, ele tá muito ligado a essa questão da sabedoria da cura. Então, é aquela questão de soltar mesmo, de curar o coração, né? Tá bem ligado a isso. Aí que a gente tem o Sheer, que ele vem nesse formato touch também. E olha que incrível esse blend, que a gente vai falar da ação desse blend, é animar. Então, quando você precisar de ter ânimo, de principalmente alegria, você vai buscar no Sheer, tá? Então, a composição dos óleos essenciais desse blend, olha que incrível. Laranja lima, claro, a gente tá falando de alegria, né? Então, laranja lima vai estar muito presente. O cravo, anis estrelado, o mirto de limão, o Zdravets, que é um outro óleo essencial raríssimo também, noz moscada, o absoluto de baunilha, o gengibre e também casca de canela. Então, olha quantos óleos calientes ali, né? Bem intensos, cítricos aí, juntos para trazer o quê? Para trazer força, vitalidade, alegria, disposição. Então, ele, no caso do Motivate, que ele traz um pouco mais de coragem, a diferença dele, por exemplo, para o Sheer, é que o Sheer vai trazer mais alegria. Então, você vai buscar o Sheer, na verdade, quando você tiver as emoções mais voltadas para tristeza. Quando tiver umas questões voltadas para, se tiver com aquele desânimo, mas é um desânimo pesaroso, sabe? Aquela coisa triste que tá te jogando para baixo, é pro Sheer, tá bom? Ele vai atuar maravilhosamente nessa questão de angústia, de pessimismo, né? Quando você, tipo assim, nossa, não é só uma questão de necessidade de motivação, ele é mais para essa questão da emoção de tristeza e alegria. Então, ele vai trazer, quando você tá com falta de interesse, né? Não, nossa, tô arrasado. Aquele dia que você tá para baixo mesmo, que tá triste, que tá com essas emoções e precisando de alegria, precisando de trazer vitalidade para a vida, aquela energia que tá precisando alegrar, tá precisando trazer sorriso, vai gerenciar muito a questão do humor. Então, naquele dia que você estiver mais mal-humorado, de trazer esse processo de ânimo, de otimismo, de capacidade de agir, né? Então, se você estiver precisando daquela energia bem solar, né? Vamos pra vida, vamos viver, vamos comemorar. O Sheer traz aquela sensação de celebração. Então, ele vai inclusive, te favorecer a enxergar as coisas com mais gratidão, começar a conseguir enxergar mais fácil o lado positivo das coisas, dar valor às pequenas coisas. Então, ele vai te mostrar esses pontos onde você precisa realmente estar mais atento ali, porque às vezes está passando despercebido aqueles pequenos valores, as coisas simples da vida que estão ali te trazendo alegria silenciosamente e você não está percebendo porque tá com aquela nuvem negra, né, na sua cabeça e você pensando só no que tá dando errado, naquela infelicidade, naquela tristeza, como diz, rastando corrente, né, quando você tá com aquela sensação de arrastar corrente pela casa. Então é o momento de você buscar o apoio no Sheer, porque ele vai trazer essa questão mais voltada para alegria. Não é à toa que ele é amarelinho, né? Então aí na Chroma ele vem bem amarelinho para trazer essa relação com o sol, né? Essa relação com a luz, com a alegria, com felicidade, né? Com disposição. Então bem para felicidade mesmo. A gente vai agora para mais um blend, que é o Console. Esse aqui é incrível para trabalhar a parte de, o próprio nome já fala, né? Consolar. Então, ele vai trazer conforto. Quando é que a gente vai utilizar esse blend? Vamos falar primeiro da composição dele. O console, muita gente a gente está orientando agora, nesse período todo que a gente vem enfrentando aí de pandemia, devido aos processos de luto,
né? As perdas, infelizmente, que as pessoas estão enfrentando ali, vem enfrentando nos últimos tempos, e tem sido muito difícil para muita gente, né? Muitas perdas, muita carência, muita sensação ali de tristeza envolvendo esse tipo de perda. Então, o consolo, ele é o blend do luto. Então, ele vai trabalhar bastante essas questões, tá? Então, ele traz realmente essa sensação de consolar, né? Esse aconchego. Quais são os óleos essenciais, para vocês terem uma ideia, que compõem esse blend? A gente tem aqui a presença, claro, não poderia faltar, a presença do olíbano, né? O rei dos óleos, a presença do pai. Mas a gente tem também patchouli, nós temos o ylang-ylang, nós temos o ládano, nós temos o amíris, nós temos o sândalo, nós temos o rosa, claro, amor incondicional, colo de mãe. Então o rosa não poderia faltar num blend como esse. E temos também a presença do osmanthus. Então a gente tem vários óleos essenciais muito ricos, muito preciosos. E é claro que, como eu disse, o rosa não poderia faltar num blend como esse. Então é uma composição extremamente rica para trazer esse tipo de emoção, de aconchego, de conforto, né? Então a gente vai buscar o blend console quando a gente estiver sentindo sensações de perda, emoções ligadas à perda. Então, não só luto, mas também perdas de emprego, perda de casa, de carro, né, bens materiais também, e você está trabalhando essa questão de perda, desorientação, né, então, que faz a pessoa realmente perder o rumo. Então, ele traz realmente esse apoio também, a dor profunda. Então, algo, por exemplo, término de relação, o consolo também vai trabalhar esse aspecto. Então, questões que estejam trabalhando com profunda dor, onde tenha uma dor profunda envolvida, é um trabalho para você utilizar o consolo, porque ele realmente vai trabalhar bastante essas emoções, tristezas, as fobias também, porque muitas fobias estão ligadas a questões de passado, de perda. Então, alguma perda que não foi superada, que não foi trabalhada, isso traz fobias, traz síndromes do pânico, traz vários processos ali onde aquele trauma da perda não foi bem trabalhado. Então, a gente tem também um recurso no console quando tem questões desse tipo envolvidas, tá? Os benefícios emocionais que ele vai trazer, claro, é essa sensação de aconchego, de consolo, de conforto, de liberação, né? Principalmente nos processos de luto, é essa questão de desapego e liberação, e muito a resiliência, que é aquela questão de você realmente conseguir aceitar algo que não há como ser mudado e algo que não está sob o seu controle. Então ele tira você daquela necessidade de tentar mudar algo que não está sob o seu controle. É a resiliência nesse sentido, de realmente conseguir aceitar as questões que, infelizmente, você não tem poder naquele momento para agir contrariamente, seja a situação qual for. Então você precisa trabalhar essa resiliência, precisa trabalhar essa aceitação, né? O processo de aceitação de forma mais profunda. O console vai trabalhar isso maravilhosamente bem, tá? Então, te traz essa fortaleza, essa força para enfrentar momentos muito difíceis. Então, é uma composição de óleos essenciais incríveis, e não é à toa que ele vai ter essa corzinha puxada aí para o violeta, porque a gente vai trabalhar aí na frequência da chama violeta, que é transmutação, né? Então, ele vai transformar o negativo em positivo. Então, ele é a grande função desse blend. Então, eu fico muito encantada quando eu vejo que a do Terra é muito cuidadosa, né? E habilidosa nesse fator até de associar as próprias cores, que a gente pensa às vezes que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, né? Quando você vai estudar um pouquinho, você sabe ali que tem algo muito maior. Então, assim, a do Terra é muito completa em todos esses aspectos, até mesmo nas próprias associações das cores que são colocadas nesses blends, a gente vai buscar uma explicação mais profunda do que simplesmente um rótulo. Então, por isso que eu tô fazendo uma associação rápida aqui com vocês sobre a cromoterapia, tá? Agora a gente vai falar do penúltimo blend, que é o Peace, né? O próprio nome dele também já vai falar que é paz. Então, a gente está buscando paz quando a gente busca esse blend. Uma composição sensacional também, que é o vetiver, nós temos o lavanda, temos ylang-ylang, temos olíbano, salvia esclareia, manjerona,
o ládano e o hortelã verde. Olha quantos óleos essenciais em um único blend para trazer realmente essa sensação de paz, de tranquilidade. Qual é a emoção ou sentimento associado que você vai buscar? Ou seja, claro, se você está buscando paz, né, serenidade, é justamente esse blend que você vai buscar. Então, quando você estiver sentindo muita ansiedade, agitação, irritação, nervosismo, né? Quando estiver sentindo tudo muito agitado, precisa acalmar a mente, precisa serenar, precisa tranquilizar, você vai buscar o apoio no Peace, né? Então ele tem vários óleos essenciais, inclusive voltados para equilíbrio e gerenciamento do estresse. Então não é à toa que a gente tem vários óleos essenciais que vão ter ali uma função bem importante, bem interessante para trabalhar esse gerenciamento. Então, estresse que vai te deixando ali fora da casinha, né? Vai te deixando irritado, vai te deixando explodindo à toa, sentindo que você tá ali por um fio, né? Que tá esticando demais a corda, que tá realmente a ponto de arrebentar. Você precisa buscar o apoio no Peace, porque ele vai ajudar extremamente nesse tipo de equilíbrio. Os benefícios que ele vai trazer, esse blend, estão extremamente associados aí à tranquilidade, à serenidade, à paz, à harmonia, tudo que a gente busca, né, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, calma, confiança, equilíbrio. Então, todas essas emoções mais serenas, mais positivas, vão trazer através desse blend, tá? Então, sempre que precisar, é um que para quem trabalha aí é importante às vezes tê-lo sempre à mão, porque às vezes as coisas fervem, né, no trabalho e você vai sentindo que tá ficando complicado, que tá ficando difícil. Se você tem um blend como esse, você associa com uma respiração consciente, vai fazendo uma inalação, um processo mais profundo ali ligado à sua respiração junto com um blend como esse, e você vai percebendo que você consegue gerenciar então de uma forma muito mais interessante ali as suas emoções. Então, é um blend incrível e não por acaso ele é azulzinho, né? Então, o azul traz justamente essa sensação de paz, de serenidade, de tranquilidade, ao mesmo tempo que traz essa ligação com o poder do controle das suas emoções. Então, o autocontrole, você conseguir estar no controle das suas emoções, estar com esse poder em cima das suas atitudes, para que não deixar as coisas andarem sozinhas, né? E você realmente conseguir ter uma inteligência emocional para lidar com as coisas de uma forma mais saudável, não só para você, mas para todas as pessoas que estão convivendo com você ali. Então o Peace, inclusive, é maravilhoso para você utilizar também antes de dormir. Ajuda muito aí para quem tem insônia, processos de dificuldade, né? Às vezes tem aquela necessidade de levar na mente os problemas todos do dia e acaba dormindo pensando nos problemas. O Peace vai te ajudar a se livrar dessa sensação e realmente ter um sono mais reparador, mais tranquilo, mais sereno e ter um melhor trabalho durante a noite até de higiene do sono, porque aquela higiene do sono, processo nosso da noite, né, tem muita responsabilidade de como nós vamos acordar no dia seguinte. Então, se a gente vai dormir da forma correta, trabalhando as emoções, a gente vai ter uma resposta muito interessante no dia seguinte também. Então é um blend incrível para usar ali na sola dos pés, nas têmporas, né, no timo, inalar um pouquinho nos pulsos antes de dormir. E a gente vai finalizar com o último blend, que é o Passion. Gente, esse aqui é incrível também, né? Não podia faltar, porque a gente falou de várias emoções aqui. E esse blend, ele é para a ação dele é se apaixonar. Então, ele é um blend, claro que é muito associado aí para os casais, mas ele não é somente para isso. Então, vejam que ele tem várias outras funções bem interessantes que não é apenas para os casais, não, tá? E a gente tem uma composição muito interessante no Passion, que é a seguinte: nós temos aí o cardamomo, nós temos o casca de canela, nós temos o gengibre, o cravo, o sândalo, o jasmim, o absoluto de baunilha novamente, o damiana e também, nesse caso, a gente já tem até no óleo em vidrinho, ele tem um pouquinho do óleo de coco fracionado no próprio em vidrinho, além do touch ter, né, que em todos os touches tem, mas no vidrinho é o único que tem uma pequena porcentagem do óleo de coco fracionado, porque eles têm presença de óleos muito fortes, muito quentes, então para evitar qualquer tipo de sensibilização na pele, até mesmo no óleo em gotinhas tem uma pequena porcentagem ali para deixá-lo mais
suave aí para contato com a pele, né? Para não irritar a mucosa, enfim, porque são óleos bem intensos. E o Passion, como a gente já falou, é um óleo essencial que tem essa característica de te ajudar a se apaixonar, né? Então, se apaixonar não somente no sentido de casais, porque ele vai ter essa questão de atuar sobre a libido também, então ele atua quando tem baixa libido, questões de impotência, frigidez, ele vai atuar maravilhosamente bem nesse sentido, mas ele é muito mais do que isso, ele também não vai ficar somente para essa questão, porque às vezes está faltando paixão pela vida, está faltando paixão pelo seu trabalho, está faltando paixão por você mesmo, está faltando autoestima, então ele pode ser extremamente utilizado com essa função também. Porque quando você tem falta de paixão, às vezes não é só falta de paixão na questão do casal, é falta de paixão mesmo para viver, né? Falta de paixão por você, no se olhar no espelho, de ter uma questão voltada para autoaceitação, né? Para se aceitar como você é, para se amar como você é. Então tá muito ligado aí às questões de autoestima. A gente tem óleos essenciais ali que vão resgatar essa questão da autoestima, de você realmente se enxergar com a beleza que você tem, mais profunda. Então, ter essa questão ligada a esses pontos também. Então, é um blend espetacular para trabalhar essas questões. Então, quando você tá entediado, questões de tédio, né? Não tem, tipo assim, não tem graça, a vida tá sem paixão, tá sem brilho, né? Porque quando a gente tá com a vida, a gente tem paixão na vida, a gente não vê tudo colorido, né? A gente vê tudo ali com mais ânimo, a gente tem pique, a gente tem vontade. Quando a gente está tomado pela paixão, a gente tem tudo é mais bonito, tudo é mais alegre, tudo é mais feliz, tudo é mais colorido. E quando você não tem isso, você enxerga as coisas, parece que tudo em preto e branco, né? Você tá vendo tudo com desânimo, sem graça, não tem graça pra nada e tal. Então você tá aquele momento de desânimo, de falta de expectativas, porque falta paixão. Você não tá conseguindo se ligar com seu propósito de vida, por exemplo, não está conseguindo realizar aquilo que você veio para realizar, então também está ligado a essas questões de falta de realização. Então, o Passion ele vai trazer esse empoderamento em todos esses sentidos. Então, ele vai trazer essa questão da paixão, vai ajudar, claro, os casais também, porque também tem toda essa pegada para os casais aí que ajuda imensamente. Mas ele também, ou seja, vai trabalhar muito a questão da energia sexual, né? Tá bem ligado a isso, mas além disso, ele também vai trazer essa alegria, essa animação, essa celebração pela vida, essa questão de autoconfiança, a criatividade, né? Então, essa é a questão de você ter esse brilho nos olhos, né? A vontade de criar, de ousar. Então, traz uma ousadia para que você acredite e arrisque em novos projetos, porque às vezes quando você está muito com o pé atrás, muito temeroso, né? Não tem muita coragem de dar um passo, de criar algo, de tentar algo novo. Então o Passion traz essa característica que vai te ajudar imensamente a dar esse pontapé inicial em algo que você está protelando, está procrastinando. Então o Passion vai te dar esse apoio para que você tenha essa ousadia, essa vontade de ir lá, essa coragem de ir lá e fazer o que precisa ser feito. Então o Passion tá bem ligado a isso e eu acho muito legal que ele, claro, vem nessa cor avermelhadinha, assim, mais pro vermelho, né? É um Bonina bem mais intenso, né? Mais para um magenta, né? Mais forte, porque é a cor da paixão, né? Então, quente, forte, intenso. Então, traz bem esse lado da cromoterapia também. Então, olha que incrível, 6 blends sensacionais que vem numa única caixinha, assim, os 6, com essas cores tão fáceis de você guardar. E outra coisa que eu quero dar uma dica bem legal desse kit. Ele vem aqui atrás, vem falando, né, as composições de cada um desses blends. E uma coisa que eu acho muito legal é que vem aqui a roda das emoções, olha. Então, a gente tem aqui a roda das emoções para a gente conseguir identificar facinho qual a emoção que a gente está naquele dia, qual é o blend mais adequado. Então, eu acho muito legal isso aqui, porque dá aquilo que eu falei, gente, uma autonomia muito grande para você conseguir se identificar. A gente tem, por exemplo, dele maior assim, olha, eu gosto de utilizar ele grande assim, tá? Inclusive, eu já falei uma vez que eu utilizo isso aqui como gráfico na radiestesia, que eu acho uma forma incrível. Então, eu vou fazer um treinamento para vocês, explicando como usar
na radiestesia, ele como gráfico, tá? Porque eu acho isso aqui, foi uma sacada que eu tive um tempo atrás e eu acho sensacional para atendimento fazer esse tipo de utilização. Aqui fica muito fácil de você identificar qual é o blend que você está precisando naquele momento ou alguém que você está ali querendo auxiliar, que você quer ajudar, às vezes alguém da sua família que você percebe ali algumas emoções e fala, eu acho que eu vou, usa esse blend aqui hoje, vou te emprestar, né, como perfume, porque o legal é que todos são tão fácil a aplicação que você pode usar como fragrância pessoal mesmo, como se fosse um perfume. Então, às vezes você pode ajudar alguém da família ali, deixa eu passar um perfuminho em você, né? Porque aí você já pode estar identificando alguma emoção ali que a pessoa precise. Então, essa roda aqui eu acho ela sensacional, como eu estava explicando para vocês, porque, por exemplo, aqui, olha, tem as emoções aqui dentro e tem todos os blends. E aqui, normalmente, se eles são os cítricos que vão poder trabalhar, as especiarias, os herbais, os amadeirados, os florais ou os hortelãs e mentas. Então, de acordo com as emoções, a gente tem a família dos óleos essenciais que vão trazer um resultado mais interessante nesse aspecto, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, nesse caso das emoções, eu vou dar um exemplo aqui bem facinho. Vamos supor que naquele dia você está angustiado. Eu tô angustiado, você conhece alguém ali, alguém da sua família que está angustiado. E aí você vê lá, angustiado, aonde que ele tá? Ele tá aqui para a linha dos cítricos. Mas nos cítricos você tem aqui, entre o Motivate e entre o Sheer. Então poderia ser um ou outro. Só que você vai olhar para onde ele está mais próximo. O angustiado, ele está bem na beiradinha aqui, mais próximo para o Sheer. Então o Sheer vai ter uma ação ainda melhor do que o Motivate. O Motivate até poderia ser utilizado, ele vai ser interessante para esse caso. Mas o Sheer, que é aquele que vai trazer alegria, vai trazer essa disposição, ele tira esse processo da angústia. Então ele vai ser mais um blend mais estimulante, para tirar essa sensação de angústia da pessoa. Então você consegue identificar ali claramente. E às vezes a gente mesmo não consegue claramente pensar, né? Se você pensa, lê as emoções e fala, hoje eu tô assim. É só você olhar a emoção que você tá, por exemplo, o entediado, olha, o entediado ele já tá mais para o passion, que tá pedindo um blend mais inspirador, né? Tá precisando mais de paixão, tá precisando de inspiração. Então, você consegue facilmente, por esse gráfico aqui, você identificar qual é o blend que você precisa ou a pessoa que você quer cuidar ali naquele momento pode estar precisando. Então, ele é muito fácil. Então, ele vem assim, como eu disse, né, na própria caixinha, ela vem assim em miniatura, pequenininho, facinho de você identificar, tá? Mas você tem ele assim que você pode adquirir na Terra também, ele grande assim, tá? E aí você pode plastificar e tal. Mas eu falo para vocês que em outro momento a gente pode fazer esse treinamento aí para poder trabalhar com a radiestesia, que eu acho uma sacada assim que ajuda imensamente, principalmente quando a gente está lidando com aquelas emoções encobertas, sabe? Aquelas que estão debaixo do tapete, que você às vezes não quer ver e tá naquele processo de autonegação, que você simplesmente fala, não tô sentindo isso não, mas aí no fundo tá, e na radiestesia não mente, né? Então vai direitinho ali. Então aí é melhor seguir o que tá falando ali, porque às vezes o sentimento tá tão guardadinho ali que você mente para você mesmo, né? E a mente mente. Não se esqueçam disso. Então, gente, perfeito. Espero que tenham gostado. Eu que agradeço. Que bom que vocês gostaram. Fico feliz. Gente, terminamos bem demais essa sequência aí das lives, então, dos lançamentos, né? Então agora a gente tem tudo atualizado ali, né? Nós vamos ter a nossa atualização do nosso e-book. Acredito que até na outra semana já tá entrando e-book novo lá, com a atualização desses últimos que a gente já teve. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Semana que vem, então, a gente volta para os temas, né? Então, a gente volta para os temas e a gente vai voltar a falar sobre algo que vocês queiram aí. Aproveitem lá segunda-feira, quando eu abro a caixinha de perguntas no Instagram, porque sempre tem ali, vocês podem colocar questões que vocês queriam saber, que eu posso aproveitar para o Dicas da Vivi, ou posso aproveitar para as lives também, tá? Tô colecionando ali as dúvidas para a gente poder responder por ali. Que bom, fico feliz que vocês tenham gostado. Gente, ficamos por aqui, essa live vai ficar disponível no canal do YouTube, para quem pegou começado, assiste lá, compartilha,
né? A gente aprender aí a lidar com as nossas emoções de forma mais saudável, eu acho que é muito mega importante. Então não vamos deixar isso de lado, porque esse é o ponto-chave de todas as nossas questões. A gente trabalhando bem as emoções, a gente trabalha tudo, tá? Muita gratidão, a gente fica por aqui. Ah, daqui a pouquinho eu posto lá as historinhas de gente grande, tá? Não postei ainda hoje é dia de historinhas. Aproveitem para dormir ouvindo a historinha de hoje, tá? Que é uma historinha bem legal, inspiradora aí para vocês. Não deixem de ouvir na hora de dormir, tá bom? Beijo grande, gratidão, luz, paz e bem sempre. Tchau, tchau.